Aqui estamos. Eu queria convidar você agora para o texto bíblico. Você pode vir comigo? Se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. Eu quero convidar você a viajar comigo pelas páginas sagradas. Você vai ser muito abençoado. Coloca o cinto aí e vem comigo. Deus vai falar com você. Eu creio. E você? Vem então? Mateus 14, verso 22 em diante, começa assim, ó. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Se você não conhece ainda o contexto, agora eu lhe falo. Os discípulos tinham acabado de testemunhar algo grandioso, milagroso. O coração estava transbordando de alegria. Afinal, Jesus havia conseguido multiplicar 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão. Estudiosos afirmam que essa multidão girava em torno ali entre 15 a 20 mil pessoas. 12 cestos cheios de alimento ainda sobraram. Diante do impossível, quem é capaz de não ficar feliz? Você gosta de milagre? Você gosta de ser abençoado, de ter uma oração respondida? Eu imagino que sim. Os discípulos também. Havia um problema, aliás, uma impossibilidade. E Jesus veio e sanou o problema, tornando o impossível possível. No entanto, o texto continua afirmando que, após esse evento, Jesus pega os discípulos e os convida a ir no seu barco para o outro lado do mar, na outra margem. O texto vai dizer, na continuação, que eles agora iriam passar por uma tempestade. Parece antagônico, não é mesmo? Uma hora estão vivendo um milagre e agora irão passar por uma tempestade. Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que, mesmo com Deus, a vida não é fácil. Estar com Jesus não é sinônimo de sempre estarmos bem, mas também não é a ausência de problemas. Na verdade, é uma garantia que, a despeito dos problemas, venceremos com o seu poder, com a sua força, porque Ele é Deus. Mas perceba uma coisa, de fato a nossa vida não é um mar de rosas. Deus não prometeu que assim seria, pelo menos enquanto vivêssemos aqui, nessa terra. A nossa vida, assim como a dos discípulos, parece um grande monitor cardíaco, cheio de altos e baixos, e quando esse movimento aqui cessa, morremos. Na verdade, o que nós precisamos é entender que na nossa jornada, Deus está conosco apesar das tempestades. Ele é Deus não somente quando tudo vai bem, e a grande lição que você precisa aprender, e eu também, é que Deus está conosco em momentos bons e ruins. Que Deus é a resposta na impossibilidade e na possibilidade. Você consegue entender isso, a grandeza de Deus? Muito bem. Essa era a grande lição que os discípulos precisariam entender. Jesus estaria com eles nos momentos felizes, mas também nos momentos de dificuldade. Por isso que eu quero que você aprenda uma lição importante agora. Para esse começo, os discípulos acharam que morreriam naquela tempestade, lutando contra a natureza, lutando contra a tempestade, contra os ventos que assolavam, as ondas do mar que enchiam o seu barco, que à deriva estava. Eles aprenderam que quando as forças acabam e só resta a fé seria suficiente para levá-los ao outro lado. Uma coisa que eu quero que você aprenda nesse momento é que você não está sozinho. Ninguém está.
Quando você pensar que está sozinho, que vai sucumbir, que a angústia vai matar você, que o sofrimento que é palpável vai deixar você impossibilitado, você irá aprender que quando as suas forças acabarem, você finalmente chegará no começo das forças de Deus. Pegou isso? Pegou a visão? Quando as nossas forças acabam, nós entendemos que finalmente podemos chegar no começo das forças de Deus. O verso adiante vai continuar nos explicando todo o enredo da história. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Nesse ponto em questão, a tempestade já assolava o barco dos discípulos. Homens experientes, eram pescadores, mas foram surpreendidos e atormentados por uma tempestade. Isso nos mostra que muitas vezes nos sentimos confortáveis nas áreas que dominamos, mas quando vem a tempestade e somos surpreendidos por ela, nós nos colocamos em maus lençóis e somente Deus para nos ajudar. Na verdade, você e eu temos que entender que quando tudo nos foge do controle e nós colocamos e depositamos a nossa confiança em Deus, Deus é capaz de pegar a nossa vida bagunçada, a nossa vida triste, lamentável, com todos os nossos problemas e colocar no centro da sua vontade. Uma tempestade que iria matá-los se tornou um grande testemunho de um Jesus que eles ainda não conheciam. Muitas vezes, no meio de uma tempestade da vida que nós enfrentamos, nos perguntamos se Deus está conosco, se Deus nos ouve, se a nossa oração irá ser respondida, quando o sofrimento irá acabar. Não é assim com você? É assim comigo também. Mas, quando nós paramos para meditar a respeito de quem é Deus, nós descobrimos que só Deus tem a capacidade de ouvir um coração que grita em silêncio. Porque muitas vezes na caminhada da vida, na nossa trajetória, estamos sozinhos. Nós não podemos falar com a família porque temos medo do que eles irão pensar. Nós queremos nos sentir fortes, enfrentando tudo sozinho, com medo de magoar os filhos, de magoar o marido, de magoar o cônjuge. Mas o que nós mais queremos é ser compreendidos. E temos que aguentar tudo sozinho. Parece que ninguém mais nos entende. Mas eu repito, só Deus tem a capacidade de ouvir um coração que grita em silêncio. E uma outra lição que eu queria que você aprendesse é que, mesmo que o vento seja contrário, Deus ainda é ao teu favor. Essa é uma importante lição do texto bíblico para nós. O mar estava revolto, a tempestade era real, o vento era contrário, mas Deus era a favor dos seus discípulos. Se eu pudesse dar a você agora um conselho final, se você esquecer tudo que eu já falei, acho que o conselho mais propício para esse momento seria: não tenha medo. Não tenha medo do que você está enfrentando, mesmo que a morte pareça certa. Não tenha medo se o leme já não está mais sob o seu controle. Não tenha medo se os relâmpagos, os trovões lhe assustam. Não tenha medo se as ondas do mar estão entrando no seu barco e parece que vai naufragar. Não tenha medo. Ainda assim, Jesus está com você. Quando você menos imaginar, Ele aparece na hora certa, no tempo certo, no momento oportuno. Deus, Ele é especialista em aparecer no momento em que você
mais precisa. Não é o nosso momento, é o dele. Não é o nosso tempo, é o tempo dele. Uma outra verdade que você e eu temos que aprender também com o texto é o que está aqui no verso 24. O barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Qual era o problema dos discípulos? A resposta é bem simples. A tempestade? O mar revolto? Qual é o teu problema? O que você tem enfrentado? Você não precisa dizer a mim, eu não vou resolver, infelizmente, e nem você vai resolver os meus problemas. Na verdade, só há uma pessoa que interessa a nossa vida e essa pessoa é Jesus. E Jesus, ele aparece no cenário caótico da vida dos discípulos, em meio a um vendaval. E ele aparece, o texto vai dizer, andando por sobre as águas. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. Que extraordinário! Você consegue andar por sobre as águas? Eu não. Sabe, Jesus aparece andando por sobre o mar para nos ensinar uma outra lição fantástica. Sabe, eu pergunto a você, se o problema era o mar revolto, Jesus não poderia ter resolvido de uma outra forma, como de uma outra vez, dizendo ao mar para se acalmar? Jesus não poderia ter vindo em um outro barco, quem sabe até se teletransportado até lá? Por que andar por sobre as águas? A resposta é bem simples. Jesus estava mostrando aos discípulos e hoje nos mostra também que Ele é maior do que todo e qualquer problema. Ele está acima, o nível dele é superior, Ele é Criador, Ele é Deus, Ele é Senhor dos ventos e tempestades. Jesus precisou ensinar para eles que Ele é maior do que todo e qualquer problema. O nosso Deus não é nem grande e nem o maior. Ele é o verdadeiro Deus. Ele é o Senhor dos ventos e tempestades. Confie nele. O verso 26 vai dizer que Jesus, ao aparecer andando por sobre as águas, os discípulos não conseguiram reconhecê-lo, pensaram ser um fantasma. Já imaginou a cena? Você consegue imaginar a cena? Estão prestes a morrer, o temor toma conta, a morte parece certa, clamando a Deus por resposta, por socorro, não conseguem resolver o problema e, para piorar, olham para talvez além-mar e vê alguém andando por sobre as águas no meio daquele cenário terrível e pensam ser um fantasma. Parece que já estava ruim, mas parece que piorou, não é mesmo? Mas ao reconhecer que é Jesus, o que era medo se transformou agora em fé. O que era angústia, choro, o que era a certeza da morte se converteu em esperança, na certeza agora da vida. Quando Jesus aparece em nossa vida, tudo que é trevas agora se converte em luz. Quando Jesus aparece no cenário caótico da nossa vida, o que era medo se converte em esperança, o que era morte se converte em vida. Tudo agora melhora, o sol vai nascer mais uma vez na nossa existência. Podemos crer e confiar de que tudo vai ser diferente e de que o nosso barco chegará finalmente seguro do outro lado. Mas eu queria continuar com você, para nós encerrarmos aqui essa mensagem, lendo com você o verso 28. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu,
manda-me ir ter contigo por cima das águas. E disse ele: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e, adorando-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. O vento acalmou. Você conhece a história? Sabe como ela termina? O que começou com uma tempestade e agora termina com alegria. Termina reconhecendo Deus, no caso, reconhecendo Jesus como sendo o verdadeiro Deus. Como eu falei, o Senhor dos ventos e tempestades. Se houve esperança no momento mais terrível da história até então daqueles homens, eu aprendo também que não há vento ou tempestade que não se acalme quando Jesus diz: aquiete-se. Talvez hoje o que você precisa ouvir seja a palavra de fé, ouvir o próprio Jesus falar ao teu coração agora: aquiete-se, acalme-se, tenha fé, confie, creia. Você está disposto a fazer isso hoje? A ter o coração acalmado por Jesus, pela doce voz de Jesus, na esperança que Ele irá ao teu socorro, porque Ele sabe que você precisa. Você precisa. Quando os discípulos viram Jesus e o reconheceram, o primeiro mar a ser acalmado foi o mar do coração. Eu repito isso. Você precisa entender isso. O primeiro mar que foi acalmado naquela tempestade foi o mar do coração. Você olha ao seu redor e percebe que nada vai bem. Na verdade, a sensação de ansiedade, de impotência toma conta de você. E antes que a situação ao seu redor se resolva, e vai se resolver, você precisa confiar e ouvir a voz de Jesus a acalmar primeiro o teu coração. Quando aqui estiver calmo, quando aqui estiver confiante, quando a fé nascer aqui, o que está aqui se resolve. Eu creio. E você? Você precisa crer. Na verdade, o que nós temos, o que nos resta é crer. E quando você perceber que tudo o que resta é isso, é a fé, você vai perceber que, na verdade, era tudo o que você precisava. Apesar de Pedro ter ido a Jesus e ainda assim ter afundado porque duvidou, a história termina com um final feliz. Não muda os fatos. Uma coisa é certa: Jesus é a nossa única esperança. Aprendemos, dentre algumas lições que aqui foram ditas, que se o mar não se abrir, Jesus nos fará andar por sobre as águas. Aprendemos que podemos crer, confiar, podemos aceitar Jesus em nossa vida, porque é o que nós precisamos, é o que nós necessitamos. Jesus tem o poder de nos tirar do nível, do problema, da dificuldade, da tempestade, e muitas vezes, até mesmo abaixo desses problemas, sucumbidos, tem o poder de nos tirar e nos colocar acima do nível daquilo que está tirando a nossa paz, a sua paz. Temos que aprender também que a voz que acalmou aquela tempestade, hoje ela quer acalmar o teu coração,
e te fazer crer, te fazer confiar que você, andando com Jesus, você pode vencer. A vitória é sua. Você pode esperar um amanhecer na certeza de que vai acontecer. Ouça hoje a sua voz. Eu repito, a voz que acalmou a tempestade hoje te convida para andar por sobre as águas. A voz que acalmou a tempestade hoje está falando ao teu coração, te convidando para andar por sobre as águas. O milagre vai acontecer, a tempestade vai passar, porque Ele é o Senhor dos ventos e tempestades. Ele é o Filho de Deus. Então escuta bem isso, escuta bem, escuta agora. A maior lição que nós podemos aprender é que toda tempestade é uma oportunidade para o milagre. Entendeu? Não, eu repito, toda tempestade é uma oportunidade para o milagre. Se você está passando hoje por uma tempestade existencial, não se deixe vencer. Não seja sucumbido pelo medo, mas acredite que é o momento preciso, necessário, é o momento oportuno para você ver a mão forte de Deus agir em teu favor. Hoje eu posso te afirmar, eu creio em Deus, eu creio em milagres, eu sei que a tempestade vai passar. Eu quero te convidar a tomar posse desta mesma certeza. O Deus que agiu no passado é o mesmo de hoje. Jesus tem a mesma preocupação que teve com seus filhos, com seus discípulos. Ele tem hoje conosco. O seu poder é operante. O seu poder é sem igual. O seu amor por você é imensurável, é incalculável. Você é objeto do favor e do amor de Deus. Você imagina que Ele não está atento? Que Ele não está atento aos teus sofrimentos, às tuas lágrimas, que Ele não está atento à tua vida? Se pensou assim, pensou errado. Ele está acompanhando de perto, mas Ele quer que você perceba que na noite mais escura, que pior que seja a tempestade, você precisa recorrer a Ele. É a Ele que você precisa ir e pedir: Senhor, socorre-me, ajuda-me. E quando você abrir a sua boca, clamando a Deus, pedindo socorro, do céu Ele sairá disparado para socorrer você, assim como Ele saiu do monte em que estava orando para socorrer os seus discípulos. Aí você pergunta: mas por que eu tenho que falar se Ele já conhece? Porque Deus respeita a tua vontade, o teu momento. E Ele quer que você aprenda a lição final dessa história. Ele quer que você o reconheça como Deus. Lembra? Os discípulos, no verso 30, vai dizer que após a tempestade ter parado, ter cessado, eles olharam para Jesus, o adoraram e falaram: esse realmente é o Filho de Deus. Você precisa reconhecer Jesus como sendo o Filho de Deus, como sendo a tua esperança. Quero te convidar a você fazer isso hoje. Você quer fazer isso? Você pode levantar a sua mão de onde você está e reconhecer que precisa dele. Você quer fazer isso hoje e agora? Pois bem, eu quero orar com você.
Pai querido e amado, nesse momento queremos reconhecer Jesus como sendo nosso Salvador, como nosso Senhor, o único que pode resolver as causas pendentes em nossa vida e sair vitorioso. Aquele que pode nos tirar de toda e qualquer tempestade que esteja ameaçando a nossa vida. O reconhecemos e o aceitamos como sendo o Senhor dos ventos e tempestades, como sendo o Senhor da nossa vida. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.